Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Chegaram a Betsaida, algumas pessoas levaram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo homens, parece árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez e enxergava também de longe. Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: Não entre no povoado. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui nesse evangelho nós vemos o relato da cura do cego de Betsaida. Ele era conhecido como cego de Betsaida. O que significa a palavra Betsaida? A palavra Betsaida significa casa da pesca, casa dos pescadores. Eles iam pescar e voltavam para Betsaida partilhando tudo que eles tinham conseguido, como tinha sido a viagem. Então era uma cidade de partilha, onde os pescadores descansavam, saíam animados para a pesca, às vezes voltavam desanimados por não ter encontrado a quantidade de peixe suficiente, mas ali eles partilhavam, né? Então, por isso o nome Betsaida, casa de pescadores. E aí levaram o cego até Jesus e pediram que ele tocasse nele. Mas Jesus fez mais que tocar no cego. Jesus segurou pela mão e andou com ele, levou para fora do povoado. Andando com ele, foi passando e vivendo com ele tudo que ele já havia vivido na vida. Porque andou com ele, segurando em suas mãos, em todas as avenidas, em todas as ruas que ele já havia passado, onde as pessoas haviam negado ajuda, onde ele havia pedido ajuda e as pessoas não haviam dado. Muitas pessoas o empurraram, muitas pessoas brincaram com ele e ele não tinha confiança. Mas Jesus lhe passou confiança segurando em suas mãos e fazendo um caminho na história daquele homem, curando o seu interior, curando a sua vida de machucaduras, de traumas e de feridas. Mas o mais interessante é que muitas pessoas, quando são curadas, quando são libertadas de traumas, elas caminham mesmo com deficiências, elas são integradas na vida e são felizes. Aquele homem estava tão feliz de caminhar com Jesus, de segurar nas suas mãos, de sentir segurança, que a cegueira física já nem era mais o problema, porque ele estava com Jesus. Muito interessante isso, quando estamos com ele, todo o resto a gente consegue driblar, né? Mas depois, Jesus, querendo curar o seu físico também, cuspiu nos seus olhos e perguntou se ele já estava vendo, e ele disse: Senhor, ainda não, vejo alguma coisa, vejo homens que andam como árvores, vejo troncos andando, mas não vejo a fisionomia, não consigo enxergar completamente. Então Jesus foi e colocou a mão sobre os seus olhos, né? Então, sobre as mãos de Jesus, sobre o prisma de Jesus, sobre a mentalidade de Jesus, ele passou a enxergar perfeitamente todas as coisas. Mas interessante, o que significa enxergar homens que andam como árvores? Será que nós também não enxergamos homens que andam como árvores? Porque o que a árvore é? Vamos olhar para a árvore. A árvore, ela produz sombra, produz fruto e até mesmo a madeira, né? Para a gente poder fazer os móveis e as coisas que tem que ser feita na árvore. Então, gente, se a gente for analisar, quando nós não estamos caminhando com Jesus, quando a gente não olha sobre o prisma de Jesus, sobre o olhar de Jesus,
nós corremos o risco de enxergar pessoas como árvores que andam. Filhos enxergam pais que são obrigados a sustentá-los, a dar tudo que eles querem, a produzir para poder dar para eles, né? Muitas vezes o pai enxerga o filho como aquele que precisa se realizar na vida, que precisa trabalhar, que precisa arrumar um emprego, que precisa se formar, que precisa produzir algo e não enxerga ele como pessoa. E assim nós também na sociedade enxergamos as pessoas como árvores que andam na escola, nos estudos, no trabalho. O patrão muitas vezes enxerga o seu funcionário como aquele que tem que produzir, não o vê como ser humano. Mas assim que Jesus coloca as mãos sobre os olhos daquele cego, ele começa a enxergar nitidamente e de longe o rosto das pessoas. Ele começa a ver as pessoas como elas realmente são. Não só como pessoas que têm que produzir, como toco de árvores, que não falam, que simplesmente produzem. E aí, no final de tudo, Jesus poderia dizer, vai ao povoado e conte a todo mundo que você foi curado. Mas não, Jesus disse, não entre novamente no povoado. Vai para a sua casa e testemunhe lá a sua cura. Quando nós somos curados, quando nós deixamos de ver as pessoas como árvores que andam, quando nós passamos a olhar para as pessoas e ver como elas são realmente, quando nós mudamos de vida, as primeiras pessoas que precisam saber disso é a nossa família, é a nossa casa. É eles que vão testemunhar para os outros que nós mudamos de vida. Então nós precisamos testemunhar para a nossa família. Não adianta testemunhar lá fora que somos novas pessoas se em casa continuamos vendo pessoas que andam como árvores. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.